não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Contradição lógica que chama a atenção do leitor atento. Mas o leitor atento é muito pouco. São muito poucos. Então a maioria lê esse negócio, movimento eterno, e passa adiante, passa batido ali. Né? Só uns 2 ou 3 é que pensa, espera aí, a expressão é autocontraditória. Aí tem algum problema. Não é isso? Quer dizer, o que é eterno transcende tempo. O que transcende tempo não pode ser medido temporalmente. Não é isso? E o movimento que não tem referência temporal não pode ser um movimento. Tem alguma coisa errada aí. Tá certo? Então, não se trata de contestar Newton. Newton está errado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui, ele está criando um edifício que pode ser aceito nos termos da ciência moderna, que ele está ajudando a conceber, mas que esconde um outro edifício muito maior que você acaba engolindo na hora que você aceita aquele. Está compreendendo? Quando você vê ao longo do desenvolvimento da ciência moderna o grande número de cientistas que estiveram envolvidos em negócios ocultistas, gnósticos, etc., né? Culminando desses famosos gnósticos de Princeton, que fala o livro do Raimundo Royer, né? Ou no caso de Charles Darwin, que elabora toda uma doutrina científica em cima de uma doutrina esotérica do avô dele. E você começa a escavar, você descobre que existe, né, universos inteiros de ocultismo por baixo disso. Então, bom, é uma precaução elementar você saber que o universo definido, recortado pela ciência moderna, não existe. Ele é apenas um universo de discurso, elaborado em cima de uma experiência real que ele encobre. É isso? Então, isso aqui é para dar... Eu estou só dando um exemplo, tá certo, de como, vamos dizer, a formação imaginativa é importante para você entender isso. Assim como, vamos dizer, para você ver, toda investigação desse tipo é uma investigação de tipo histórico. Porque você está perguntando o que se passou efetivamente. Quer dizer, qual é a origem, qual é o fundamento existencial das doutrinas que nós estamos discutindo. Tá certo? Na maior parte dos casos você não tem os dados à mão. Você pode até descobri-los depois. Mas se você não faz imaginativamente a especulação e a hipótese, você não vai descobrir nada no fim das contas. Quer dizer, você tem que transformar, vamos dizer, o filósofo que está te apresentando uma doutrina esquisita. Note bem, quando eu digo esquisita, não quer dizer uma coisa que seja inusitada para o senso comum. A coisa pode ser inusitada para o senso comum, isso é inteiramente correta e translúcida em si mesmo. Estou dizendo uma coisa que é incongruente com ela mesma, como, por exemplo, a dúvida integral. A expressão dúvida integral, ela é autocontraditória. Então, ela não pode... Se você aceita isso na primeira, como a maior parte das pessoas aceita, como se fosse uma coisa óbvia, tá certo? Você entrou dentro de um teatrinho mental onde tudo funcionará como o autor quer que funcione. E você terá que, por assim dizer, obedecê-lo. Você vai ter que jogar de acordo com as regras dele. Tá certo? E aí não se trata propriamente de filosofia. Aí é uma espécie de adestramento animal. Você está como um domador
que está querendo adestrar os seus pensamentos para que você pense exatamente daquele jeito. Tá certo? Não que todo filósofo não queira que você pense daquele jeito, mas sim, mas alguns querem que você pense daquele jeito porque aquilo vem da realidade. E outros querem porque eles querem apenas que você seja igual a eles. Tá certo? Frequentemente, para justificar suas próprias deficiências. Você não se pode negar que Descartes foi um sujeito verdadeiramente obcecado pela figura do demônio o tempo todo. E ele quer que você fique assim também. Agora, por que ele quer isso? Com que direito? Quais são os títulos que ele apresenta para isso? O filósofo tem direito de argumentar em nome da realidade. Ele não é superior à realidade, ele é apenas mais um sujeito que, dentro de um esforço humano milenar para dar alguma inteligibilidade à realidade, está lá acrescentando o seu pedacinho. É só isso que ele está fazendo. Ele não pode criar um outro mundo, né, no qual ele vai botar você ali dentro. E é isso que esses camaradas fazem, é isso que Descartes faz, é isso que Kant faz. Dizendo, o mundo não é como você o viu, não é como toda a humanidade viu, o mundo é do jeito que eu estou dizendo. Então, do jeito que começa essa conversa, você está com treta, tá entendendo? A primeira coisa, a primeira providência que um filósofo tem que fazer, ele tem que validar a experiência comum e geral. Ele tem que validar, ele não pode superá-la. Ele pode torná-la mais inteligível. Mas ele pode superá-la intelectualmente, no sentido de que a experiência é opaca e ele vai torná-la translúcida. Nesse sentido, sim, mas não ele não pode superar a substância da experiência. Ele não pode dizer a humanidade inteira viu errado e só eu que vi certo. Não é isso? Mesmo porque um filósofo não pode esclarecer todas as questões que surgem da experiência. Ele vai esclarecer uma ou duas. Então isso quer dizer, todas as explicações que ele dê sobre este ponto, aquele ponto, se fundamenta numa infinidade de conhecimentos de senso comum que ele vai continuar aceitando durante a sua discussão. Tá certo? E quando pretende ir além disso, naturalmente faz besteira. Né? Como o Sir Arthur Eddington, que dizia assim, o que vocês estão vendo aqui parece uma mesa, mas isso é uma ilusão, porque na verdade isso aqui é um aglomerado de átomos. Não? Ninguém levantou e disse, professor, que coisa engraçada, porque isso que encarado numa certa escala parece um aglomerado de átomos, numa outra escala parece exatamente uma mesa, né? Que engraçado. É uma coisa tão simples de dizer. Tá certo? O raciocínio dele se baseava simplesmente numa mudança de escala, quer dizer, passando da escala macroscópica, onde nós usamos a mesa para escrever, para comer, etc. Né? Passando por uma escala microscópica, parece um aglomerado de átomos. Se você examinar mais ainda, pode ser assim, partícula subatômica. E assim por diante. Né? Quer dizer, por que uma simples mudança de escala seria uma passagem do aparente para o verdadeiro? A diferença entre aparência e realidade não é a mesma diferença do grande e do pequeno. Mas é aí, evidentemente, uma confusão primária. Quer dizer, só porque você pôde observar isso numa escala microscópica, você sabe mais do que nós? Não é isso? Quer dizer, se eu mostrar para você só a visão microscópica de um objeto, e você só puder examiná-lo em escala atômica ou subatômica, você jamais vai nos dizer o que é esse objeto. Você não vai ser capaz de distinguir uma mesa de um elefante. Porque essa distinção só aparece na escala macroscópica, que é da nossa experiência usual. Tá certo? Então, essas pessoas que desejam substituir a experiência, em vez de elucidar a experiência, desejam substituí-la, ou às vezes até impugná-la, como fazia Sir Arthur Eddington, ou como faz Spinoza, por exemplo, né, que impugna a experiência sensível. Tá certo? Essas camaradas estão sempre com treta. E se tem a treta, você precisa descobrir do que se trata. Qual é o jogo que ele está jogando, afinal de contas? O que ele quer de nós? Né? Então, o meio de fazer isso é transformá-lo num personagem de teatro e analisá-lo, tá certo? Analisar a sua conduta de modo a você reconstituir o enredo a partir da conduta de um só personagem. Não é isso?
Por exemplo, se você pegar a peça Otelo e você apagar todas as falas de Desdémona, ainda assim é possível, a partir da fala do Otelo, você descobrir, né, que ele tem uma mulher, que ele está desconfiado que a mulher está traindo, etc, etc. Está entendendo? Então você tem que fazer a mesma coisa com esses personagens. Só que para isso você precisa de um treino narrativo. Você precisa conhecer centenas ou milhares de esquemas narrativos possíveis para você saber em que direção você tem que procurar. E é por isso que eu digo justamente que essa formação literária é básica. Não no sentido de você se dedicar a estudos literários como se faz numa faculdade de letras. Que hoje o que a faculdade de letras faz é tornar você incapaz de ler uma história. Tá certo? Porque nós só lemos essas histórias, de Dom Quixote, do Crime e Castigo, etc, etc, porque elas se referem a personagens que poderiam existir realmente, nos quais de algum modo nós nos reconhecemos. Agora, se você acredita que a narrativa não tem nada a ver com realidade, que não há pessoas, que ali há somente palavras, etc, etc, bom, então o seu foco de atenção se transferiu desde a imaginação concreta do escritor para o estudo dos seus meios de expressão considerados isoladamente. Os quais meios de expressão, evidentemente, existem. Só que se você não tiver o que expressar, não vai ser possível. E todo esse negócio de desconstrucionismo, estruturalismo, etc., o que fez foi isso. Pega o estudante de letras e desvia, né, a atenção dele da substância humana, da literatura, exclusivamente para o estudo exclusivo, tá certo? Dos meios expressivos, a língua, a gramática, etc, etc. Então, quer dizer, isso é claro que é um sinal de burrice. O fato do sujeito aceitar essa proposta, né, já é uma burrice. Só que, tanto no caso do estudante de letras quanto no do estudante de filosofia, acontece uma coisa trágica. Quando você começa a estudar na universidade, você passa da linguagem do senso comum, da linguagem cotidiana, para aquela linguagem conceptual elaborada, você acha que você deu um salto qualitativo enorme. E este salto é dado, né, rompendo com a linguagem da experiência comum e passando a falar só naquela outra linguagem impostada dos estudos acadêmicos. Bom, isto seria um progresso, né? Assim como é um progresso, por exemplo, você que já sabe andar, porque você aprendeu a andar, você aprendeu a andar também de bicicleta. É um upgrade, sem dúvida, porque a bicicleta é mais rápida do que eu. Mas, se no instante que você aprende a andar de bicicleta, você desaprende a andar com os seus dois pés, não houve progresso algum. Houve a conquista de uma deficiência. Então, acontece que a maior parte dos estudos acadêmicos, principalmente no Brasil, consiste nisso. Eles separam o indivíduo do mundo da experiência e o insere num outro universo de discurso, tá certo? Que lhe parece mais elegante, mais sério, e desde o qual ele pode olhar até com desprezo para o mundo da experiência. Só que tudo o que ele fez foi progredir no emburrecimento. Você se torna um verdadeiro imbecil, incapaz de entender qualquer processo da realidade e só capaz de jogar com aquele discurso naquele nível impostado. Como você vai conviver só com pessoas que falam no mesmo discurso, tá certo? Não é que vocês tenham a impressão de que sabem do que estão falando, porque o do que jamais entra em questão. Só entra a troca de um discurso por outro discurso, por outro discurso, por outro discurso, por outro discurso. Ninguém já jamais testado na realidade. Não pode ser testado na realidade porque, vamos dizer, o abandono da realidade, voltar as costas à realidade, é a condição para penetrar neste outro universo de discurso. Tá certo? Eu conheci um professor na PUC, ele dizia assim: eu não desço do meu universo semântico. E eu, cara, então, pensava, eu aqui não vou subir aí, eu não sou idiota, eu subo aí, pô, não sei como descer para a realidade de novo. Né? Então, esses camaradas são todos assim. Se você lê, né, esses camaradas da USP são característicos, tem uma espécie de uma impostação
que só vale lá de dentro da USP. Você leu o Janotti, você leu a Marlene Chauí e tal, é todo nesse. É um universo de discurso próprio que só vale para eles. Então, qualquer tentativa mínima de você reportar aquilo à realidade estoura com tudo, então não pode. Então o apelo à realidade, né, é considerado um golpe baixo. E vocês entendem por que, por exemplo, no meu programa Troll Speak eu xingo essas pessoas. Porque não é possível discutir com elas no plano em que elas estão se colocaram. E vamos dizer, se você aceita, vamos dizer, esse jogo por um minuto, que seja, né, você caiu numa armadilha. Então tem que mostrar assim, então não leva a sério nada disso, não respeito essa porcaria, tá entendendo? Isso que eles estão fazendo é uma coisa que não se faz, tá certo? Então, e a única maneira de mostrar a eles que você realmente não os leva a sério é você xingando, é você mostrando o seu total desrespeito. Se você respeitar um pouquinho, eles se prevalecem disso. Tá certo? E já vai querer que você entre no universo deles. Tá falando, não, eu não vou entrar aí. Muito bem. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.